Então, bom dia, meu nome é Aline, eu sou orientanda do professor Albert Reina, e o título da minha dissertação é Nanopartículas plasmônicas aplicadas para o processo de destilação solar. No decorrer dessa apresentação, eu vou falar um pouco sobre a introdução dessa pesquisa, mostrar a motivação para a realização desse trabalho, as simulações que foram realizadas para conhecer as propriedades das nanopartículas plasmônicas, a ciência e caracterização dessas nanopartículas, o arranjo experimental para o estudo com energia solar, que foi realizado tanto em laboratório, utilizando como fonte de radiação solar um simulador solar, quanto em campo, as discussões das áreas experimentais, conclusões e as perspectivas. O aumento populacional, ele contribuiu para o desenvolvimento das indústrias, que, por sua vez, aumentou de uma forma bastante considerável a demanda por fonte de energia. E nós sabemos que essas fontes de energia é, em sua maioria, derivada de combustíveis fósseis, que o seu uso traz diversos prejuízos para o meio ambiente, como mudanças climáticas, uma liberação excessiva de CO2 no meio ambiente, que contribui para o aumento do efeito estufa, aumentando assim a temperatura do meio ambiente e também causando poluição do ar, além de ser uma fonte de energia não renovável. Então, com base em todos esses aspectos negativos, iniciou-se um incentivo para que as indústrias passassem a utilizar mais fontes de energias renováveis e limpas. Nesse caso, nós podemos citar a energia eólica, a energia solar, que é uma fonte de energia limpa e renovável, que não traz quase nenhum prejuízo para o meio ambiente. E outra alternativa para a substituição desses combustíveis derivados do petróleo, como é o caso da gasolina e do diesel, está na utilização dos biocombustíveis, como, por exemplo, o bioetanol, que é derivado da cana-de-açúcar, que o seu uso reduz cerca de 80% da quantidade de CO2 que é liberado para o meio ambiente. Porém, apesar de ser considerado uma fonte de energia limpa e renovável, o processo de produção do bioetanol ainda não é tão ecológico, uma vez que se utiliza combustão e, por sua vez, libera também CO2 para o meio ambiente. Então, a alternativa para a substituição desse processo convencional de produção do bioetanol está na utilização da energia solar em sua produção. E nós sabemos que o nosso país apresenta condições privilegiadas em questão de incidência de radiação solar, quando se comparado a outros países que são referência na utilização de energia solar, como é o caso da Alemanha e os países da Europa. Aqui a gente pode observar que os países da América do Sul apresentam elevada incidência de radiação solar, onde pode ser comprovado, observando essa faixa aqui de cor, onde vai do azul, que são regiões que apresentam baixa incidência de radiação solar, para o vermelho escuro aqui, para regiões que apresentam alta incidência de radiação solar. E no nosso caso aqui no Nordeste, por exemplo, podemos observar que a incidência de radiação solar que é aproximadamente 6 kWh por metro quadrado. Então, mesmo com todas essas condições favoráveis para a utilização da energia solar aqui no nosso país, o seu uso ainda é muito pouco. Como a gente pode observar esse gráfico aqui abaixo, que mostra o percentual de fontes de energias renováveis que são utilizadas aqui no Brasil, a gente observa que 60% dessa energia ainda é derivada de usinas hidrelétricas e apenas 0,89% se refere à energia solar. Então, a motivação do nosso trabalho é basicamente o aproveitamento da radiação solar. E nós sabemos que hoje existe basicamente duas aplicações, que é a primeira, que são as células fotovoltaicas, que absorvem essa radiação solar e transforma e converte em energia elétrica, e os coletores solares, que absorvem a radiação solar e convertem em calor. E pode ser utilizado tanto para aquecimento de água, como também em fornos solares. No nosso caso, a nossa pesquisa ela está voltada para a parte de coletores solares. Como nós sabemos, coletores solares convencionais utilizam normalmente um cilindro com a superfície, com revestimento de sua superfície escura, para aumentar a absorção da radiação solar. Só que no nosso caso, ao invés de utilizarmos essa superfície escura, nós iremos utilizar nanofluidos para aumentar ainda mais a eficiência na absorção de radiação solar. E como a gente pode observar aqui abaixo, o espectro de absorção da radiação solar, a gente pode observar que a maior intensidade, a região que apresenta maior intensidade de incidência de radiância solar está aqui na região do visível, né? Então, observa essa região que está em verde, entre os comprimentos de onda de 400 a 700 nanômetros, que concentra cerca de 44,7% da radiação solar. Então, assim, nós iremos trabalhar com nanopartículas, nanofluidos, que absorvam principalmente na região do visível. Nós sabemos que as nanopartículas derivadas de metais nobres, como, por exemplo, as nanopartículas de prata e de ouro, são fortes absorvedores na região do visível. Quando a gente observa aqui para as nanopartículas de ouro, apresentam bandas de absorção
aqui na região do visível, e essa absorção, essas bandas de absorção, elas podem ser modificadas, modificando o tamanho dessas nanopartículas e também a morfologia das nanopartículas, que pode ser sintonizado de uma forma que elas possam absorver uma área ainda maior do espectro de radiação solar. Então, essa capacidade de absorção das nanopartículas se deve ao fenômeno que é conhecido como ressonância de plasma localizada na superfície, que acontece quando a radiação eletromagnética ela incide sobre as nanopartículas metálicas, então ela polariza as cargas dessa partícula, separando as cargas positivas dos elétrons livres. Então, como são cargas opostas, elas tendem a se atrair novamente através da força restauradora. E esse processo de separação e atração das cargas gera oscilação dos elétrons livres, presentes na nanopartícula, que vão oscilar a uma frequência específica. E quando a frequência da radiação incidente coincide com a frequência de oscilação desses elétrons, é onde a gente observa essas bandas de ressonância, que é que as nanopartículas isotrópicas apresentam apenas uma banda de ressonância, já as nanopartículas anisotrópicas apresentam duas bandas de ressonância. Que essa primeira banda, essa bandinha menor aqui, referente a banda transversal das nanopartículas anisotrópicas e a segunda banda referente à banda longitudinal dessas nanopartículas. Então, inicialmente, nós realizamos simulações para conhecer as propriedades ópticas dessas nanopartículas. Todas essas simulações foram realizadas na plataforma NanoHub, que aqui, inicialmente, realizamos simulações para as nanoesferas de ouro com a casca de sílica e para os nanoelipsóides de ouro com a casca de sílica. No caso aqui, foi variado a razão de aspecto de 1 a 4, onde essa razão é obtida dividindo o eixo maior do nanoelipsóide pelo eixo menor dessa partícula. Aqui a gente obteve, no caso, a razão de aspecto igual a 1 é referente às nanoesferas, e a razão de aspecto para os nanoelipsóides foi variada de 2 a 4, onde também aqui, esse espectro que mostra o coeficiente de absorção das nanopartículas, nós podemos observar uma linha sólida, que é referente a essas nanopartículas de ouro puro, e essa linha tracejada é referente às nanopartículas de ouro, porém com a casca de sílica. E a gente observa aqui, no caso da nanoesfera, nessa linha verde, apresenta uma banda de ressonância aqui na região de 530 nanômetros, região que coincide também com a banda de ressonância da banda transversal dos nanoelipsóides, e a banda longitudinal dos nanoelipsóides, ela se encontra aqui, no caso, para os nanoelipsóides de razão de aspecto igual a 8, em torno aqui de 600 nanômetros. E essa banda longitudinal ela é deslocada para comprimentos de onda maiores, de acordo com que aumenta a razão de aspecto desses nanobastão. Ou seja, quanto maior a razão de aspecto desses nanobastão, maior o deslocamento dessa banda longitudinal para comprimentos de onda maiores. E no caso aqui, para a linha tracejada, a gente observa a intensidade de absorção dessas bandas de ressonância, ela foi reduzida em 10 vezes, e também nós observamos um deslocamento maior, principalmente da banda longitudinal, para comprimentos de onda maiores. Isso se deve ao fato do tamanho da partícula, que agora é maior, mesmo tendo sido mantido o tamanho da partícula de sílica constante, porém foi adicionada uma casca de sílica sobre essas nanopartículas de ouro. Então, o tamanho total da partícula agora é maior. E também se deve também ao fato do índice de refração do meio que interage com essa nanopartícula metálica, que mudou nesse caso. Nós já obtivemos também simulações para as nanocascas com núcleo de sílica e uma casca de ouro, onde aqui nós já obtivemos simulações variando tanto as proporções de sílica e de ouro na nanocasca, como também mantendo esse núcleo de sílica constante, o diâmetro do núcleo de sílica constante, e variando apenas a espessura dessa casca de ouro. Aqui, no caso, para essa razão entre o núcleo de sílica e a casca de ouro, essa razão foi obtida dividindo o raio da partícula de sílica pelo raio total da nanocasca, onde essa razão ela foi obtida para 0,90 a 0,99. Ou seja, por exemplo, aqui nessa razão igual a 0,90, isso quer dizer que 90% do volume total da partícula é referente ao núcleo de sílica e apenas 10% é referente a essa casca de ouro. Quando a gente observa que diminuindo as proporções de ouro na nanopartícula e aumentando as proporções de sílica, a gente observa um deslocamento dessas bandas de ressonância ainda mais para comprimentos de onda maiores. O mesmo foi observado aqui também, quando nós mantivemos o núcleo da sílica, o diâmetro do núcleo da sílica constante, e variamos a espessura dessa casca de ouro, que foi variada da espessura de 5 nanômetros a 20 nanômetros, onde a gente observa que diminuindo a espessura dessa casca de ouro, essas bandas de ressonância também são deslocadas para comprimentos de onda maiores. No caso aqui, para
as nanocascas com a espessura da casca de 20 nanômetros, a gente observa uma banda aqui de ressonância em torno de 600 nanômetros. E aqui, essas imagens, ela está mostrando a área absorvida por cada nanopartícula do espectro de radiação solar em comparação com o espectro de radiação solar. Nesse caso, essa área ela foi calculada através dessa equação, onde I solar corresponde ao espectro de radiação solar, alfa é o coeficiente de absorção das nanopartículas, que foi mostrado nos slides anteriores, L é a espessura do coletor. E essa área ela foi obtida para uma fração volumétrica específica, que foi de 10 a menos 5. Então, aqui a gente observa que a área abaixo de cada curva corresponde à área do espectro de radiação solar que essas nanopartículas absorvem. Ou seja, no caso aqui para essa linha verde, que é no caso para as nanosferas, essa área que a gente observa que ela absorve pouco aqui na região do visível, porém mudando a morfologia, no caso para os nanoelipsóides, essa área absorvida por essas nanopartículas é ainda maior, que aumenta de acordo com que aumenta a razão de aspecto. Já observando aqui para as nanocascas, a gente observa que a área absorvida do espectro de radiação solar por essas nanopartículas é ainda maior, onde as nanocascas com o núcleo dielétrico e a espessura da casca de ouro de 20 nanômetros, elas absorvem quase toda a região aqui do visível, para essa linha azul, e porém absorve pouco aqui na região do infravermelho. Já para as nanocascas, com a espessura da casca de ouro de 5 nanômetros, ela absorve, observando aqui para a linha verde, ela absorve quase toda a região do infravermelho, porém absorve pouco aqui na região do visível. Nós obtivemos também o coeficiente ponderado de absorção solar. Nesse caso, esse coeficiente ponderado ele é obtido dividindo a área absorvida pelas nanopartículas, que foi mostrado no slide anterior, pela área do espectro de radiação solar. Ou seja, quanto mais próximo estiver essa área absorvida pelas nanopartículas de ouro da área do espectro de radiação solar, maior a eficiência dessas nanopartículas para serem utilizadas em coletores solares. Ou seja, quanto mais próximo de um for essa razão, maior a eficiência dessas nanopartículas. No caso aqui, para as nanosferas, a gente observou uma baixa eficiência, e mudando a morfologia dessas nanopartículas para os nanoelipsóides, a eficiência ela é ainda maior. Lembrando que o coeficiente ponderado aqui ele foi obtido em função da fração volumétrica, ou seja, aqui nós variamos a fração volumétrica. Já observando aqui para as nanocascas, a gente observa que as nanocascas com a espessura da casca de ouro de 5 nanômetros, elas apresentam uma elevada eficiência, e essa eficiência ela é maior para as nanocascas em comparação com os nanoelipsóides. Então, agora eu vou mostrar a síntese das nanopartículas que foram realizadas para esse estudo. Nós trabalhamos inicialmente com 5 nanofluidos, que foram as nanosferas de ouro com a casca de sílica, as nanocascas porosas de ouro com o núcleo de sílica e os nanobastão de ouro com a casca de sílica. No caso, os nanobastões eles foram sintetizados para 3 razões de aspecto variado. É importante ressaltar aqui que, no caso, eu mostrei as simulações para os nanoelipsóides, porque na plataforma NanoRuby, onde a gente realizou as simulações, não tinha a opção para realizar simulações para os nanobastão, então, como as propriedades dos nanoelipsóides e dos nanobastão são próximas, então nós realizamos simulações para os nanoelipsóides. O material que compõe essas partículas é basicamente o ouro e a sílica. O ouro ele funciona como material absorvedor. A sílica ela apresenta uma boa estabilidade em etanol, uma vez que essas nanopartículas serão utilizadas em uma mistura de água e etanol, e já que sua aplicação é para a destilação do betanol, e a sílica também funciona como um template fixo, ou seja, ela evita que essas nanopartículas se destruam ao serem aquecidas. Inicialmente, eu vou mostrar a síntese das nanosferas e dos nanobastão de ouro. Tanto as nanosferas quanto os nanobastão foram sintetizados baseados na mesma metodologia. E, para isso, essas nanopartículas foram sintetizadas pelo método mediado por semente. Então, o primeiro passo foi a formação das sementes. E, para isso, nós utilizamos o ácido fluoráurico, que é o agente percussor do ouro, o cetab, que aqui funciona como agente estabilizante, e o boradeto de sódio, que é um agente redutor forte. A solução de boradeto de sódio foi preparada na hora em uma solução gelada. Ao ser adicionado o boradeto de sódio na solução, ele reduz os íons de ouro de carga 3+, para carga 0, formando pequenos núcleos através do processo de nucleação homogênea. Essa solução foi mantida em agitação durante 2 minutos, e passado isso foi deixado em repouso por 2 horas. Passadas as 2 horas, o diâmetro dessas sementes estava entre 2 nanômetros a 4 nanômetros.
e a coloração apresentou a coloração do colóide era um marrom claro, indicando o crescimento dessas sementes. É importante observar a mudança de coloração do colóide em síntese de nanopartículas metálicas, porque ela funciona como um parâmetro para sabermos se a ciência está dando certo ou não. O próximo passo foi o crescimento dessas nanoesferas dos nanobastão, que aqui nós utilizamos o ácido fluoráurico, que é o agente percussor do ouro, o CETAP, que funciona tanto como agente estabilizante, como também como soft template, e o nitrato de prata, juntamente com o nitrato de prata, auxilia no crescimento unidirecional dessas nanopartículas. Só um momento. Por último, foi adicionado também o ácido ascórbico, que é um agente redutor fraco, a solução, e por último, foi adicionada a solução Cancimens, que funciona como um catalisador. Todos esses agentes foram adicionados sobre a agitação magnética, e após isso, a solução foi deixada em repouso durante 12 horas. Nos primeiros 15 minutos, já foi possível observar a mudança na coloração para um tom rocheado, indicando o crescimento dessas nanopartículas. Então, como eu havia falado, essas nanopartículas elas foram sintetizadas seguindo a mesma metodologia, porém o que foi variado para obter as nanoesferas e os nanobastões variando a sua razão de aspecto, foi variado o volume de nitrato de prata que foi adicionado a cada síntese. Nós obtivemos a caracterização morfológica das nanoesferas dos nanobastão de ouro, na qual a gente observa uma boa dispersão na sua forma. E aqui a primeira imagem está mostrando as nanoesferas de ouro, e os nanobastão foram obtidos para uma razão de aspecto de 1,8, 2,8 e 3,4. Observando essas nanopartículas apresentaram uma boa distribuição em seu tamanho, no caso, para as nanoesferas apresentaram um diâmetro em cerca de 15 nanômetros, o eixo curto do nanobastão também apresentou um diâmetro de 15 nanômetros. Nesse caso aqui eu estou mostrando apenas a distribuição de tamanho, uma distribuição de tamanho do eixo curto para todos os nanobastão, já que o diâmetro do eixo curto dos nanobastão, dos nanobastão para as três razões de aspecto, ele é bastante similar como foi apresentado na dissertação. E o comprimento do nanobastão de razão de aspecto 1,8 foi 27 nanômetros, o comprimento do eixo maior do nanobastão de razão de aspecto 2,8 foi 42 nanômetros, e o comprimento do eixo maior do nanobastão de razão de aspecto 3,4 foi 51 nanômetros. Nós já obtivemos também a caracterização composicional, obtida através do FTIR, tanto para as nanoesferas quanto para os nanobastão de ouro em CETAB, onde foi obtido tanto o espectro para essas nanopartículas de ouro em CETAB, quanto para o CETAB puro, que, lembrando, ele funciona na síntese dessas nanopartículas como um soft template, também como agente estabilizante. Então, todas as bandas de transmitância que foi observada aqui no espectro obtido para o CETAB puro, elas também foram observadas aqui no espectro obtido do infravermelho para o colóide das nanopartículas de ouro, com exceção aqui da região E e região H, que está relacionada às vibrações da ligação da molécula de água, e essa bandinha que a gente observa aqui em torno de 500 centímetros a menos 1 é referente ao metal de carga zero, que nesse caso foi associado ao ouro. Realizamos o recobrimento dessas nanopartículas com a casca de sílica, que para isso foi utilizado o colóide das nanopartículas de ouro, o hidroxissódio, que auxilia no crescimento dessa casca de sílica, o TEOS, que é um agente percussor da sílica, a 20% de etanol. O volume total de TEOS ele foi dividido em 3 vezes e adicionado a cada meia hora. Essa solução foi mantida em agitação durante 48 horas. Passadas as 48 horas, foi realizada roda de centrifugação das nanopartículas para retirar do excesso de reagente, então elas foram redispersas em água. Aqui ao lado a gente obteve também o método tanto para as nanoesferas, agora com a casca de sílica, como também para os nanobastão de ouro com a casca de sílica, onde esse pontinho, essa parte mais escura, esse pontinho preto, é referente à partícula de ouro, e essa casca cinza é referente à casca da sílica. A gente observa também um bom recobrimento da sílica sobre essas nanopartículas de ouro, tanto para as nanoesferas como também para os nanobastões. Nós já tivemos também a caracterização de estabilidade, que foi realizado o potencial zeta, tanto para as nanopartículas de ouro em CETAB, quanto para essas nanopartículas de ouro após ser adicionada a casca de sílica. No caso aqui, o potencial zeta para as nanopartículas de ouro em CETAB apresentou um valor de 22,96 milivolts, e após ser adicionada essa casca de sílica, o valor do potencial zero passou a ser menos 28,32 milivolts. Como nós sabemos, valores de potencial zero
acima de 30, seja positiva ou negativa, indica uma alta estabilidade dessa nanopartícula. Então, como esse valor está bastante próximo de 30, podemos associar que essa nanopartícula apresenta uma boa estabilidade. Obtivemos também a caracterização estrutural da nanopartícula plasmônica, na qual foi obtido o DRX, tanto para os nanobastões e nanosfera de ouro em setável, como também para essas nanopartículas após ser adicionada a casca de sílica. Aqui no caso do DRX para as nanopartículas de ouro puro, a gente observa esses picos aqui em 38 graus, 44, 64, 77 e 81, que são referentes aos planos cristalinos do ouro, comprovando a estrutura cúbica de face central dessas nanopartículas de ouro, e esses picos abaixo de 40 são referentes ao setável, que estava presente na solução, que foi comprovado com base em sua base cristalográfica, que foi botada aqui em azul, abaixo do espectro DRX, para comparar a posição de cada pico. E o DRX obtido para essas nanopartículas com a casca de sílica mostrou aqui uma banda amorfa entre 20 a 30 graus, que é referente à nanopartícula de sílica, e esse pico intenso aqui do silício em 30 graus é referente ao plano cristalino do silício, que foi o substrato onde essas nanopartículas foram depositadas. E os demais picos são referentes aos planos cristalinos do ouro. Nós obtivemos também a caracterização óptica da nanopartícula, que foi obtida no UV-Vis infravermelho, onde aqui para as nanosferas apresenta uma banda de ressonância, o espectro de extinção para a nanosfera apresenta uma banda de ressonância aqui próxima a 530 nanômetros, região conhecida também com a banda de ressonância da banda transversal do nanobastão, e essa banda longitudinal do nanobastão está aqui em torno de, no caso para o nanobastão de menor razão de aspecto, está aqui em torno de 609 nanômetros. E a sua banda longitudinal também é deslocada para a compreensão do infravermelho, de acordo com que aumenta a razão de aspecto do nanobastão. Esses resultados estão de acordo com os resultados que foram observados nas simulações teóricas. Agora eu vou mostrar, assim, das nanocascas de sílica, que foram o primeiro passo para, assim, dessas nanocascas de ouro. Foi a criação do núcleo de sílica, que é o núcleo dielétrico, que para isso nós utilizamos etanol, TEOS, que é o agente percursor da sílica, água e o hidróxido de amônia, que auxilia no crescimento dessas nanopartículas. Essa solução foi mantida em agitação durante 12 horas. Passadas as 12 horas, foi realizada roda de centrifugação para retirar do excesso de reagente dessas nanopartículas e então a sua redispersa em água a uma concentração de 50 mg por ml. O próximo passo seria agora a deposição do ouro sobre esse núcleo dielétrico, porém, por apresentarem cargas superficiais iguais, não é possível realizar o recobrimento desse núcleo dielétrico com essa nanopartícula de ouro. Então, para isso, é necessário realizar a funcionalização dessas nanopartículas, adicionando grupamentos amino em sua superfície, para que seja possível realizar a deposição do ouro sobre esse núcleo dielétrico. Para a funcionalização, nós utilizamos as nanopartículas de sílica, água deionizada e etanol, que foi mantido em agitação e aquecido até chegar à temperatura de 70 graus. Ao chegar a essa temperatura, foi adicionado, então, o APTS, que é o agente funcionalizador, e foi mantido em agitação e a essa temperatura por mais 2 horas. Passadas as 2 horas, foi realizada a roda de centrifugação para retirar do excesso de reagente da nanopartícula e então ela foi redispersa em água a uma concentração de 5 mg por ml. O próximo passo agora foi o crescimento dessas nanopartículas de ouro sobre esse núcleo dielétrico, que para isso nós utilizamos o ácido cloroáurico, que é o agente percursor do ouro, a solução de sílica funcionalizada, água e a solução de boradeto de sódio, que é o agente redutor forte. Ao ser adicionada a solução de boradeto de sódio na solução, ele reduz os íons de ouro de carga 3+, para carga 0, formando pequenos núcleos sobre esse núcleo dielétrico, através do processo de nucleação heterogênea. Essa solução foi mantida em agitação durante 60 segundos. Passados os 60 segundos, foi adicionado mais 3 reagentes, que são o PVP, que é um agente estabilizante, o hidróxido sólido, que auxilia no crescimento dessas nanopartículas, e o ácido ascórbico, que é um agente redutor fraco. Essa solução foi mantida em agitação durante 2 horas. Passados os primeiros minutos, já foi possível observar a mudança de coloração do marrom claro para um violeta azulado, indicando o crescimento dessas nanopartículas. E passadas as 2 horas, foi realizada a lavagem das nanopartículas para retirar do excesso de reagente, e então elas foram redispersas em água. Nós obtivemos também a caracterização morfológica obtida no método, tanto para as nanopartículas de sílica quanto para as nanocascas de ouro, onde aqui para as nanopartículas de sílica a gente observa uma boa distribuição em seu tamanho, apresentando um diâmetro de 120 nanômetros,
E a nanocasca de sílica, aqui também a gente observa que houve um bom recobrimento dessa casca de sílica sobre o núcleo dielétrico. Essa razão, que já foi explicada, como ela foi obtida, que é a divisão do raio da sílica pelo raio total da partícula, ela foi de 0,86, ou seja, 86% do volume dessa nanocasca sintetizada é referente ao núcleo dielétrico e apenas 14% é referente à casca de ouro. E aqui, essas nanopartículas de ouro apresentaram um diâmetro em aproximadamente 20 nanômetros. Nós obtivemos também a caracterização composicional, que foi obtido o EDS para as nanopartículas de sílica e também para as nanocasca, onde aqui para as nanopartículas de sílica a gente observa esse pico referente à banda de emissão do oxigênio e outro pico referente à banda de emissão do silício, que são os dois elementos que compõem esse núcleo dielétrico. Esse pico referente aqui ao alumínio foi o substrato onde essas nanopartículas foram depositadas para realizar essa análise do EDS. E aqui, no caso, para as nanocascas, no EDS, a gente observa também o aparecimento do pico referente ao oxigênio e outro pico referente ao silício, que é referente ao núcleo dielétrico. Porém, o pico aqui do silício se apresenta com intensidade bastante elevada. Isso deve ao fato que essas nanopartículas foram depositadas em um substrato de silício. Então, aqui nesse pico, eu tenho tanto as contribuições do silício presente no núcleo de sílica, como também do silício presente no substrato. E os demais picos são referentes às bandas de emissão do ouro. Nós já tivemos também a caracterização composicional do FTIR, na qual foi obtido o espectro de infravermelho, tanto para as nanopartículas de sílica apresentadas nessa curva verde, quanto para as nanopartículas de sílica funcionalizadas aqui em preto, e para as nanocasca de ouro aqui em azul. Aqui no caso, para as nanopartículas de sílica, a gente observa bandas de transmitância, aqui referente às vibrações dos grupamentos siloxano e silanose, que são os grupamentos que compõem o núcleo de sílica. Já para a partícula de sílica funcionalizada, a gente observa aqui o aparecimento de uma banda de transmitância em torno de 3.200 centímetros-1, que é referente à vibração da ligação de nitrogênio e hidrogênio, e outra aqui próximo a 1.500 centímetros-1, referente à vibração da ligação de carbono e nitrogênio, que comprova, então, a presença do APTS, que é o agente funcionalizador, sobre a superfície do núcleo dielétrico. E nós, aqui no espectro do infravermelho obtido para a nanocasca de ouro, a gente observa uma redução na intensidade dessas bandas de transmitância referente aos grupamentos silanose e siloxano. A gente pode observar essa redução na intensidade observando aqui a escala, que é bem menor para o caso do espectro das nanocascas. Essa redução na intensidade dessas bandas de transmitância referente a esses grupamentos é devido agora que o fato de que esse núcleo dielétrico se encontra encapsulado com a casca de ouro, então isso também comprova um bom recobrimento desse núcleo dielétrico com a casca de ouro. Nós já obtivemos também a caracterização de estabilidade, que foi o potencial zero, que foi obtido tanto para as nanopartículas de sílica, que apresentou um valor de menos 34,06 milivolts, e como já foi explicado, para realizar, como as nanopartículas de sílica apresentam carga superficial negativa, e as nanopartículas de ouro também apresentam carga superficial negativa, então é necessário realizar a funcionalização dessas nanopartículas de sílica para realizar a deposição do ouro sobre esse núcleo dielétrico. E aqui, para na casa das nanopartículas funcionalizadas, nós já obtivemos um potencial zero de menos 5,41 milivolts, a qual é observada uma redução desse valor, porém ainda é um valor negativo, porém a gente sabe que o pH para as nanopartículas de sílica funcionalizada, ele tem forte influência sobre o potencial zero. E observando aqui, a gente observa que o pH abaixo do ponto isoelétrico, que é de 7,5, apresenta potencial zero positivo. No nosso caso, o pH das nanopartículas funcionalizadas era igual a 8. Porém, ao ser adicionado o ácido cloroálquico na solução, esse pH caiu para 3, onde a gente observa que o potencial zeta ele é positivo. Então, isso facilitou a redução da casca de ouro sobre esse núcleo dielétrico. E o potencial zeta obtido para a nanocasca foi de 32,55 milivolts. Esse valor positivo se deve ao agente estabilizante que foi adicionado na solução, que foi o PVP. Nós já obtivemos também a caracterização óptica dessas nanocascas porosas de ouro, onde a gente observa aqui em vermelho o espectro de extinção para as nanopartículas de sílica, que foi o núcleo dielétrico, e em azul a gente observa essa banda larga aqui de ressonância, em torno de 550 nanômetros, referente à nanocasca de ouro. Agora eu vou mostrar um pouco do arranjo experimental do estudo que foi realizado inicialmente em laboratório. Como eu já vi falando, nós realizamos um experimento tanto em laboratório quanto em campo. Os experimentos em laboratório foi possível manter todos os parâmetros iguais para
para o experimento realizado com todas as amostras, como a temperatura externa, a intensidade da radiação. E aqui, o experimento em laboratório, nós utilizamos como fonte de radiação um simulador solar, na qual essa luz ela é direcionada para uma lente de Fresnel com auxílio de um espelho, e aqui na lente de Fresnel ela concentra essa radiação solar, focalizando aqui no nosso nanofluido, que está nesse recipiente, que é esse balãozinho aqui, duas bocas em formato de coração. E aqui inicialmente nós monitoramos a temperatura que seria alcançada, o comportamento da temperatura em um tempo de 40 minutos, essa temperatura foi monitorada utilizando uma câmera térmica. Aqui abaixo a gente observa a imagem térmica desse recipiente que contém o nanofluido, onde é possível observar aqui que foram marcados 6 pontos. Esses 6 pontos é a região onde está sendo monitorada a temperatura nesse tempo de 40 minutos. Aqui do ponto SP1 ao SP3, são os pontos que estão monitorando a temperatura do nanofluido, e do SP4 ao SP6 estão monitorando a temperatura do vapor gerado. Aqui ao lado a gente observa uma faixa de cor, onde aqui regiões que estão em azul são regiões que apresentam baixa temperatura, e indo aqui por verde, amarelo, laranja, vermelho, até o branco, são regiões que apresentam temperaturas mais elevadas. Nós trabalhamos com 6 amostras, que foi a amostra 1, que é o fluido base, que inicialmente esse fluido base foi utilizado uma mistura de álcool e etanol nas proporções de 1:1, ou seja, 1 ml de etanol e 1 ml de água. E o fluido base 2 foi utilizado o fino, que é o caldo da cana-de-açúcar fermentada, com teor alcoólico de 38%. Esse vinho ele foi doado por uma usina do município do Cabo de Santo Agostinho. E a amostra 2 são as nanopartículas esféricas de ouro com a casca de sílica. Da amostra 3 à amostra 5 são os nanobastões de ouro com a casca de sílica, com razão de aspecto variando de 1,8, 2,8 e 3,4, respectivamente. E a amostra 6 são as nanocascas de ouro com o núcleo de sílica. Então, nós obtivemos inicialmente a imagem térmica, como eu já havia falado, esse experimento foi realizado num tempo de 40 minutos, e essa imagem térmica aqui de todas as amostras, ela foi capturada após 7 minutos de iluminação. Então, a gente observa aqui para a amostra 1, que é a amostra de referência, com o nanofluido base da mistura de álcool e etanol, apresenta um pequeno aumento de temperatura aqui na região onde está o foco de luz. Já para a amostra 2, a gente observa que esse aumento de temperatura é ainda maior em comparação à amostra 1, e um aumento de temperatura do nanofluido, da região do vapor, é observada ainda maior quando se muda a morfologia dessas nanopartículas para o caso dos nanobastão, sendo observado um maior aumento de temperatura aqui no caso para a amostra 5, são os nanobastão com maior razão de aspecto, e uma temperatura maior, aquecimento maior da região onde está o nanofluido, e aquecendo também a maior área, foi observado quando foi utilizada a amostra 6, que é a amostra com colóide das nanocascas de ouro. Aqui esse gráfico ele está mostrando o comportamento da temperatura em função do tempo, que foi de 40 minutos, no qual aqui a gente observa um pequeno incremento da temperatura para a amostra 1, que foi o nanofluido base da mistura de álcool e etanol. O maior incremento ainda é observado em comparação à amostra 1 para a amostra 2, com a nanosfera de ouro, e um maior aumento seguido da amostra 3, amostra 4 e a amostra 5. E aqui para a amostra 6, a gente observa um incremento de temperatura ainda maior, que é o caso o colóide da nanocasca, que se deve à banda larga de ressonância apresentada no espectro de extinção para essa nanocasca, que foi mostrada na caracterização ótica dessa nanopartícula. Aqui a gente observa também para todas as curvas uma saturação aqui em torno de 10 minutos. E esses resultados eles estão de acordo com os resultados que foi obtido nas simulações. Que para essa fração volumétrica, aqui no caso do nosso experimento, que foi de 5 vezes 10 menos 5, a gente observa que as nanosferas apresentam uma baixa eficiência, seguido dos nanoelipsóides, e as nanocascas apresentam uma melhor eficiência, para serem utilizadas em coletores solares. Nós observamos também a temperatura do vapor gerado, ao ser aquecido no tempo também de 40 minutos, e a gente observa aqui que as curvas para a temperatura do vapor, elas são bastante semelhantes às curvas de temperatura do nanofluido, com apenas uma redução de temperatura, já que está sendo observada a temperatura do vapor gerado. E para quantificar esse vapor gerado, nós realizamos também a análise da perda de massa. E nesse caso aqui nos experimentos, para observar o aumento de temperatura, esses experimentos foram realizados em um sistema fechado, que foi aquele balãozinho de duas bocas que foi mostrado lá no setup experimental. E aqui nós substituímos esse balãozinho por um becker, onde foi analisada a perda de massa de cada nanofluido, que foi um sistema aberto, e a câmera térmica
utilizada no sistema para monitorar a temperatura foi substituída por uma balança analítica. No caso aqui, esse experimento foi realizado também no tempo de 40 minutos, e a gente observa uma perda de massa para a amostra 1, que era a amostra de referência, de 59 miligramas, mesmo sem a presença de nanopartícula metálica. Essa perda de massa deve à alta volatilidade do etanol. E essa perda de massa ela é praticamente triplicada quando se utiliza a amostra 6, com a nanocasca, que apresentou uma perda de massa de 169 miligramas. Então, nós realizamos também o experimento no simulador solar, utilizando agora como fluido base o vinho, que é o caldo da cana-de-açúcar fermentado, onde nós monitoramos tanto a temperatura do nanofluido, como também a temperatura do vapor gerado. Aqui, observando o comportamento da temperatura em função do tempo, que também foi de 40 minutos, a gente observa algumas mudanças do comportamento dessas curvas em relação ao comportamento da temperatura onde foi utilizado o fluido base e a mistura de álcool e etanol. Aqui a gente observa que a amostra 2 e a amostra 3 não mostrou nenhuma melhoria em relação ao incremento de temperatura em função da amostra 1, que era a amostra de referência. Isso se deve ao fato de que essa amostra 1, no caso o vinho, ele apresenta uma coloração escura, então acreditamos que por si só essa amostra já absorva uma quantidade de radiação. E o maior incremento foi observado aqui para a amostra 4 e a amostra 5, e o maior incremento também foi observado, no caso, para a amostra 6, que é o caso do colóide da nanocasca, estando de acordo com os outros resultados que foram obtidos no experimento utilizando como fluido base a mistura de álcool e etanol. E aqui, para a temperatura de vapor gerada ao ser aquecida esse nanofluido, a gente observou uma maior temperatura para a amostra 6 e a amostra 5, que apresentam praticamente a mesma temperatura. Essas imagens são do nosso etapa experimental que nós realizamos para os experimentos em campo, na qual nós produzimos o mini simulador solar, onde vocês podem observar essa lente de Fresnel, foi a mesma utilizada lá nos experimentos em laboratório. Essa lente de Fresnel, ela concentra a radiação solar, e seguindo aqui no nosso recipiente com o nanofluido, que foi o mesmo balãozinho utilizado nos experimentos em laboratório. Inicialmente, nós monitoramos a temperatura, e aqui foram monitoradas a temperatura e a pressão gerada, uma vez que não foi possível observar a geração de pressão nos experimentos em laboratório, devido à baixa intensidade da radiação. E aqui, inicialmente, nós monitoramos a temperatura utilizando termômetro, e depois os termômetros foram substituídos por uma câmera térmica. A pressão, inicialmente, também foi monitorada utilizando uma seringa, e depois essa seringa foi calibrada com um manômetro. Nós produzimos também um sistema de vidro aqui para proteger o mini simulador solar das interferências do vento. Nós produzimos também um mini destilador solar, onde ele apresenta 2 reservatórios. Esse primeiro reservatório aqui, esse mini destilador, ele foi produzido todo em um material transparente, para que a absorção da radiação ela seja realizada diretamente pelos nanofluidos metálicos. Esse primeiro reservatório aqui na posição 1 é onde é adicionado o colóide do vinho e a mistura das nanopartículas, e aqui no segundo reservatório, na posição 3, é onde é coletado o volume do destilado. Aqui a incidência do foco de luz está aqui nessa parede do reservatório 1, na qual, quando essa nanopartícula, esse fluido, ele é aquecido, acontece a geração de vapor, e esse vapor ele é condensado aqui nessa tampa, aqui na posição 2, que essa tampa, ela apresenta uma temperatura mais baixa, então ela, por si só, ela já condensa esses vapores, e como ela apresenta uma posição inclinada, o vapor condensado aqui, esse líquido, ele escorre aqui para o recipiente 2, onde é coletado o volume do destilado. Que inicialmente nós monitoramos a temperatura em um tempo de 5 minutos. Aqui inicialmente foi utilizado o fluido base, a mistura de álcool e etanol, as proporções de 1 para 1. E aqui a gente observa também a temperatura inicial para todas as amostras foi de 30 graus, e a gente observa também o maior aumento de temperatura nesse tempo de 5 minutos, para o caso da amostra 6, que foi onde foi utilizado o colóide da nanocasca, apresentando um aumento de temperatura de 58,4 graus Celsius. E aqui a gente observa também que em 2 minutos é possível observar uma saturação de todas essas curvas. O aumento de pressão pelo vapor gerado também foi maior para a amostra 6, que é a amostra com colóide da nanocasca de ouro. E aqui, levando em consideração que toda a radiação absorvida ela é utilizada para a geração para o aquecimento do nanofluido e geração de vapor, nós realizamos um cálculo para saber a quantidade de energia que foi utilizada para o aquecimento desse nanofluido e para a geração de vapor. O cálculo dessa energia foi obtido com base nessa equação, onde C
é o calor específico da mistura de álcool e etanol, que foi de 3,3 joules por gramas vezes graus Celsius. O volume do nanofluido é de 2 ml, porém, por ter a mistura de álcool e etanol, esse volume, essa massa é de 1,79 gramas. E a variação de temperatura, no caso, para a amostra 6, nós analisamos apenas para a amostra 6, que foi a amostra que apresentou o maior incremento de temperatura, maior eficiência em todos os testes realizados, e essa variação de temperatura foi de 58,4 graus Celsius. Então, multiplicando esses três valores, nós temos que o gasto de energia para aquecer esse nanofluido foi de 345 joules. Nós observamos também a quantidade de energia que é gasta para a geração de vapor, no caso, foi observado também para a amostra 6, na qual a gente observou através da perda de massa, que foi realizada no mesmo tempo, de 5 minutos, e observando aqui para a amostra 6, ela é observada uma perda de massa de 1,12 gramas, e o calor de vaporização da mistura de álcool e etanol é de 1,57 kJ por grama. Esse valor ele é obtido na literatura, assim também como o calor específico da mistura de álcool e etanol também foi obtido na literatura. A multiplicação desses dois valores dá um valor de 1,7 kJ, e foi a energia que foi gasta para a geração de vapor. Então, com isso, nós podemos concluir que 17% dessa energia absorvida ela é gasta para aquecer o nanofluido e 83% é gasta na geração de vapor. Nós realizamos também teste de destilação do bietanol. Por fim, foi realizado o teste de destilação do bietanol, onde nós utilizamos aqui a amostra de vinho puro, que foi utilizada como amostra de referência. Nesse caso, o volume dessa amostra de vinho foi de 2 ml, e nós utilizamos também as amostras que apresentaram menor, intermediária e maior eficiência no ganho de temperatura, que foram o colóide com as nanosfera, os nanobastão de maior razão de aspecto e as nanocascas de ouro. Nesse caso aqui, para a amostra de referência, que foi o vinho puro, a gente utilizou um volume de 2 ml, e nas demais foi utilizado o volume do vinho, com essas nanopartículas dispersas nesse volume de vinho. A gente observou um volume destilado de 700 microlitros, no caso, para o vinho puro, que é a amostra de referência, e aqui para a amostra 6, que apresentou o maior volume destilado, a gente observou um volume de 1.250 microlitros, correspondendo a 62% do volume inicial. Ou seja, como nós sabemos que o teor alcoólico do vinho é 38%, então, com isso nós podemos afirmar que nesse volume destilado existe também a presença de frações de água. Como conclusão, foi possível avaliar a influência da morfologia e o tamanho das nanopartículas em aplicação de absorção de energia solar. Demonstrou-se um alto potencial dos nanopartículas plasmônicas em processo de destilação solar para o bietanol, e com base na importância desse resultado obtido, nós submetemos um artigo com os resultados dessa pesquisa para essa revista, onde foi mostrada a influência da morfologia e do tamanho dessas nanopartículas plasmônicas para serem utilizadas tanto em coletores solares como também em destiladores solares. Como perspectiva, nós temos a fabricação de um sistema de destilação solar com menos perda de energia, caracterizar a pureza do bietanol e o grau de toxicidade para os casos de bebida alcoólica, e realizar várias repetições dos experimentos para comprovar a viabilidade econômica da proposta para fins industriais. No decorrer desses 2 anos que eu realizei o mestrado, eu também participei de outros projetos em colaborações com os pesquisadores, na qual foi utilizada nanopartícula plasmônica para ser aplicada em laser aleatório, onde o primeiro trabalho foi utilizado essas nanopartículas de sílica, que foram as mesmas utilizadas na minha pesquisa, e as nanocascas de ouro, que também foram as mesmas que foram utilizadas na minha pesquisa da dissertação. E o segundo trabalho, nós sintetizamos nanofios de prata, que foram sintetizados para serem utilizados também em aplicação para laser aleatório. E esse primeiro trabalho está submetido, né, está em avaliação na revista Physical Review Letters, e o segundo trabalho ele foi aceito, inclusive, ontem no Journal of Physical Chemistry, que ele foi aceito ontem, e esses 2 trabalhos eles foram realizados em colaboração com professores, inclusive, do programa, que é o professor Wellington e o professor Rafael. E eu gostaria de agradecer a participação de todos e a atenção de todos.